Vamos começar com o número mais importante dessa compilação. Esse aqui é um número público, né? Da Associação Brasileira de Construção Leve e Sustentável, né? Que é a nossa associação do drywall, que tem esse nome agora. 134 milhões de metros quadrados comercializados em 2022. Seguindo aqui os números para a gente chegar no final, para ter uma compilação e a gente começar a discutir isso com vocês, tá? Em 2013, nós tínhamos 50 milhões de metros quadrados vendidos. Passamos em 2022 a 134 milhões, tá bom? Isso nos trouxe um crescimento no consumo de drywall nos últimos 10 anos de 168%. Esse foi o crescimento do drywall, 168%. Comparação com os Estados Unidos, que cresceu 28%. Obviamente, nós temos lá um drywall que já está lá assento. Deixa eu conferir aqui, porque eu anotei aqui para trazer um dado certinho para vocês. O drywall nos Estados Unidos está lá há 139 anos. Então, eles estão vivendo um momento óbvio que de crescimento, porque as obras continuam, mas é um crescimento que está estabelecido. Então, acontece alguma coisa lá nos Estados Unidos, uma nova demanda, cresce o drywall um pouquinho, mas não é um crescimento de conhecimento como está no Brasil. Aqui está um crescimento de conhecimento. Novas tecnologias surgindo, novas descobertas de como usar o drywall, por isso a relevância da nossa porcentagem ter crescido mais. O drywall está no Brasil há 53 anos. É um bebê, praticamente. 53 anos contra 139 anos que está nos Estados Unidos, tá bom? Isso é um dado muito importante para a gente poder saber por que essa diferença. E uma coisa também bem importante é que o crescimento populacional dos Estados Unidos teve uma taxa de 5,5% só. E no Brasil só 1%. Então, assim, nós crescemos em população menos, mas mesmo assim tivemos uma taxa alta de drywall. Isso significa o quê? Estamos conseguindo fazer com que o drywall seja mais utilizado, tá bom? É o seguinte, em 2013, o Brasil tinha 0,25 metros quadrados por habitante. Isso no âmbito nacional. Depois nós vamos afinar esses dados mais um pouquinho, vocês vão estar aí com a gente, vão poder verificar. Então vamos lá, 2013, 0,25. Agora em 2022, fechou o ano 2022, né? Compilando as informações, a 0,67, certo? Então, só para as pessoas terem uma ideia legal, antes era menos de um oitavo de chapa. Menos de um oitavo de chapa, 0,25. E agora nós passamos para um quarto de chapa. Para ter uma comparação nos Estados Unidos, em 2013, era 6,4 metros quadrados por habitante. E isso são 3 chapas, basicamente, tá? Arredondando, 3 chapas por habitante. E agora, em 2022, são 7,8. 7,8. E isso chegou a quase 4 chapas. Então, teve um crescimento, não tanto quanto o Brasil, mas como nós já falamos, um país já adaptado ao drywall. Mas é a chapa de 1,80 ou 2,40? Não, eu tô considerando 2,16 metros, que é uma chapa de 1,20 por 1,80. Teve um crescimento, não tanto porque os Estados Unidos já é um país sobre crescimento, mas assim, vamos falar sobre esses dados por região. A gente tá com 0,67 por habitante, então significa que nós estamos com um quarto de chapa ainda por habitante. E a gente conseguiu ter uma distribuição que não existia desde 2013. E agora a gente tem um norte para desculpe o trocadilho, mas temos um norte para saber por que o norte e o nordeste não estão acompanhando esse crescimento. Vamos lá passar então os dados de 2013, que é a última vez que nós tínhamos esses dados. São Paulo tinha um total de 40% de todo o drywall que era vendido, que em 2013 era 50 milhões, conforme a gente já falou. Então, 50 milhões em 2013 foi o total do drywall comercializado no Brasil. São Paulo detinha 40%. São Paulo foi separado do gráfico porque ele era muito superior ao resto, então ele foi separado. O restante do Sudeste ficou com 20%. E aí ficamos com Centro-Oeste, 15%, aí a região Sul, 15%, e a região Norte e Nordeste, tudo junto, porque era proporcionalmente muito pequena a região Norte, ele foi juntado com a região Nordeste. Então, 10%, região Nordeste do nosso amigo do Piauí. Agora, em 2022, compilando esses dados, graças às empresas que nos ajudaram e nos apoiaram nessa pesquisa, que a MaxCrio e o MaxCast não conseguiria fazer isso sozinho, precisávamos de empresas parceiras para nos ajudar. São Paulo, em 2022, foi incluso na região Sudeste novamente, porque a distribuição da região Sudeste, ela aconteceu de uma forma melhor, então ela foi incluída. A região Sudeste agora detém 55%
incluindo São Paulo, obviamente, de todo o drywall vendido no Brasil, comercializado no Brasil. A região sul teve um crescimento muito interessante. E isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui. A região sul passou de 15% de todo o drywall para 25%. Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa discutir o que aconteceu para ter esse crescimento nos últimos 10 anos. A região centro-oeste teve um decréscimo do total de drywall, tá bom? Isso não é da taxa, isso é o total bruto comercializado para 10%. A região nordeste, que foi separada da região norte, 7,5%. E a região norte, 2,5%. Eu vou falar rapidinho de novo, só para poder fixar mesmo na memória. Sudeste, 55%. Sul, 25%. Centro-oeste, 10%. Nordeste, 7,5%. E Norte, 2,5%, tá bom? A gente vai colocar uma informação muito importante que a gente começar a debater, que seria o ponto mais importante. Esse gráfico representa o quê? Aí tá uma distribuição do total de drywall consumido no Brasil. Ele vai estar representado, dividido por habitante da região do Brasil, tá bom? Então, o que tá mostrando aí? O Sul apresenta uma taxa de drywall maior por habitante. Então, lá já tá consumindo 1,12. Então, já tem uma chapa por habitante no Sul, por exemplo. Sendo que nossa média nacional é de 0,67. No Sul é de 1,12. Então, ele é a nossa maior taxa de chapas, né? De metro quadrado por habitante, tá no Sul. Mas o Sudeste está em segundo lugar. Mas, poxa, você não tinha dito que 55% do drywall vai para a região Sudeste? Então ele é o maior consumidor? Sim, em metros quadrados bruto, Sudeste é o maior consumidor. Só que aqui tem muito mais pessoas do que no Sul. Quando a gente divide essa taxa por habitante, o Sul tem 25%, só que ele tem muito menos habitantes, menos da metade do que São Paulo, do que Sudeste. Então ele fica com uma taxa maior, tá bom? Então tá aí, ó. Sul, 1,12, um número bem interessante. Já seria a nossa meta, né? A nossa meta seria dobrar o 0,67, que todo mundo fala, né? Então, 1,12 já estaremos próximos da meta. Lembrando que isso aqui é 2022, né? Então, já estaria próximo da meta. Sudeste vem em segundo lugar com 0,87, quase uma placa. E Centro-Oeste em terceiro lugar com 0,82. E aí tem a nossa grande dificuldade, eu imagino. Porque tem uma grande concentração de pessoas na região Nordeste e Norte do Brasil. Só que nós estamos aí com 0,18 no Nordeste e 0,19 no Norte, que é extremamente baixo, que puxa a nossa média nacional para baixo. E eu acho que, pelos estudos que eu fiz quando eu estava fazendo isso daqui, eu vi recorrentemente muito blog, muito YouTube, muita informação do Google, de pessoas mesmo falando sobre o assunto em algumas páginas, não só com empresas, para ter uma percepção. E o que eu percebi é que as pessoas, então eu coloquei aqui, ó, no meu, cultura e o clima. Por quê? Rapidamente. Eu percebi que o Sul se aproveitou desse problema que tem lá, que é um lugar muito frio, né? Então eles descobriram no drywall uma forma rápida e barata de fazer o isolamento térmico, desculpa. E aí eles aproveitaram disso e começaram a usar muito drywall nesse sistema. Então eu acho que cresceu muito lá. E como isso é usado em paredes também, então assim, é vezes 2, né? Você vai crescer no forro, 2 metros. Quando você vai fazer parede, né? 4, né? Porque vai uma chapa de cada lado, né? Então, foi um crescimento muito legal. Eu acredito que foi bem nessa época desse descobrimento da lã, de colocar lã de rocha no drywall também dá pra fazer e tal, que tinha no começo, mas teve um boom aqui, 2014 mais ou menos, 2015 pelas construtoras. Então, a região sul se aproveitou muito disso. E a cultura, porque lá na região sul é uma maior taxa de descendentes de outros países, né? Então, muita gente ainda tem esse conhecimento dos seus familiares que estão em outros lugares, tem um jeito de fazer as coisas diferente. Então eles usam na Europa, para quem não sabe, quem inventou o drywall foi os Estados Unidos, mas só que ele entrou primeiro na Inglaterra e depois foi em 1988 mais ou menos que foi inventado. Em 1894 ele entrou na Inglaterra porque houve um incêndio lá nos Estados Unidos e por isso que o drywall foi inventado, porque queria uma solução rápida para diminuir isso, já que lá era praticamente estrutura de madeira e chapa de madeira, por isso que o drywall foi inventado. Aí ele foi para a Inglaterra, se disseminou na Europa e depois, quando esse método construtivo estava pronto, ele começou nos Estados Unidos e teve um boom absurdo. E aí lá realmente é o pai do drywall, porque foi inventado lá, mas ele começou a ser construído na Europa e depois foi para os Estados Unidos. Como lá na região sul tem uma alta taxa de descendentes, então o pessoal se usa dessas expertises, né?
Então, na minha opinião, é por isso que o Sul teve um crescimento aí nos últimos 10 anos, mas essa é só a minha opinião.